Salve, salve família, aqui é Claudio Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por tudo que tem nos proporcionado. Agradecer a você que tem chegado até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente. Meu muito obrigado a todos vocês. Já compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Quero agradecer também a cada um dos nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Cada vida que vem aqui, cada história que é contada, cada personalidade marcante que senta nesse outro lado da mesa tem uma história de vida para contar e inspira várias outras. Então, o meu muito obrigado a você que já participou desse bate-papo e você que ainda há de vir, o meu muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante, né, do estado de Alagoas. Estou aqui com o doutor Bruno Sarmento, né? Que honra do professor estar aqui com o senhor. Boa noite. Boa noite, Flaudísio. É uma honra estar aqui com você. Muito agradecido pelo convite. Uma felicidade reencontrá-lo e, enfim, poder bater um papo contigo. Boa, boa. A gente sempre faz a pergunta, pessoal. Vocês estão acostumados, já sabem como é que a gente inicia o bate-papo no podcast. E eu quero saber, queremos saber, quem é o professor, o doutor Bruno Sarmento. Então, Flaudísio, pergunta difícil, né? Você já começa mandando esse tijolo, né? Na verdade, assim, eu rapidamente aqui eu posso te falar que há 8 anos eu sou o pai do Heitor. Então, eu acho que é o papel que mais me honra na vida e assim, a melhor definição que eu posso me dar é pai do Heitor, é meu filho amado, né? E, enfim, pai, filho, é, enfim, um ser humano que tenta fazer o bem, que tenta evoluir, que tenta aprender e, e se superar, né? E além disso, obviamente, sou um profissional apaixonado pelas ciências humanas, vamos dizer assim, apaixonado pelas questões da vida, professor, né? Muito honrado com isso também, com essa função, né, de professor, essa atividade, essa responsabilidade que é ser professor, tocar vidas, mudar, transformar vidas. Possibilidade de mudar a vida, isso é fantástico, né? Então, e advogado também, né? Advogado especificamente tributarista, também outra atividade que muito me honra. O senhor é natural de onde? Eu sou alagoano, sou macioense, né? Sou de Maceió e é isso. Sou nascido e criado em Maceió. A área tributarista é uma área que não é tão simples. E não são todos que ousam enveredar por ela, né? E eu lembro que na faculdade, né, a gente sempre Você não brincava. gostava. Pode falar, pode falar. Pode Lá na falar. faculdade. Era o jeito, né? Mas Eu na tô, faculdade o eu tô pessoal, acostumado com isso. o pessoal sempre falava que Normal. o professor Bruno Sarmento é um cara muito inteligente, consegue transmitir com leveza e tal. Mas, Mas é mas no tributário. direito tributário não tem jeito de melhorar. Mas é tributário. Eu sei E disso. qual foi, como é que surgiu o desejo ou a inspiração para advogar? Escolher o direito. Vamos lá para o início. Escolheu o direito. Isso. Então, Flávio, aquela coisa, né? Com, sei lá pelos 16 anos de vida, de repente eu fui, como acho que acontece com todo mundo, né? Eu fui, me veio a necessidade de escolher o que fazer pelo resto da vida, do ponto de vista profissional e, consequentemente, pessoal, né? Porque envolve tudo, né? E, obviamente, que você, com 16 anos de idade, não tem a maturidade, nem o conhecimento, nem a experiência para você, com segurança, decidir o que vai fazer. Então, normalmente, você tem ali as influências que estão próximas a você, dentro de casa, família, essas coisas todas, né? Então, assim, eu sou filho de um médico e de uma administradora de empresas. Inicialmente, a medicina me apareceu como um caminho, enfim, meio que óbvio. Mas eu também tinha uma influência muito grande do meu avô, que era advogado.
agora foi advogado, foi delegado do trabalho durante muito tempo. Então, assim, eu, por mais distante que sejam, eu fiquei entre a medicina e o direito, ou a área de humanas, vamos dizer. E aí eu acabei optando pelo direito. Me identifiquei, cheguei a cursar ciências sociais também. Na verdade, eu cursei direito e ciências sociais concomitantemente. Eu estudei no Rio Grande do Sul, não sei se eu já tinha comentado isso com vocês na faculdade, acho que não. Então morei 7 anos em Porto Alegre e eu estudava ciências sociais na Federal e direito na PUC. Então, assim, o direito surgiu dessa forma. Então, foi meio que por exclusão e por identificação. Eu sempre gostei muito de ler, das letras, sempre gostei muito de humanas. Eu sempre fui um curioso, muito curioso em relação a todo esse universo, né? E aí acabei me achando nessa área. E para enveredar para o direito tributário? Então, como é que você foi parar nesse negócio que é tão, né? Tem gente que até diz que não parece com direito, que nem parece ser direito, né? Tem uns colegas que provocam, né? Que dizem que não é. E realmente é uma disciplina que, na verdade, ela conversa com várias disciplinas. Então, assim, e, e tem muito a ver comigo. Como eu sou muito curioso e tenho interesses muito variados, desde história, política, filosofia, economia, aí o tributário, ele também, ele acaba abarcando tudo isso, né? Mas assim, como é que surgiu? Eu estava no Rio Grande do Sul e aí estava cursando direito e aí fui começar a estagiar. Caí num escritório, o primeiro escritório que eu estagiei foi num escritório especializado em direito tributário. Não sabia, caí lá. Comecei a ter um primeiro contato com o tributário. Saí desse escritório e fui para o TRF4, TRF da 4ª Região. Caí no gabinete, inclusive isso foi muito importante para a minha vivência, para o meu aprendizado, que eu trabalhei com a doutora Ellen Grace, que, para quem não sabe, para quem não é do direito, foi a primeira ministra do STF, primeira mulher ministra do STF e primeira presidente do STF, primeira mulher presidente do STF. Tive a honra de trabalhar com ela. Enfim, inclusive, a composição do STF era fantástica nessa época. Mas isso deixa para lá. E aí, o gabinete dela era direito público e também veio para mim um direito tributário. Depois, um outro escritório que eu trabalhei, direito tributário. Passei um tempo na Cefaz, assessorando, Secretaria da Fazenda. E o primeiro escritório que eu trabalhei como advogado só fazia tributário. Então, assim, eu não escolhi o tributário é que me escolheu, cara. Então, assim... E aí, pronto, fui fazer especialização, mestrado e agora doutorado, sempre na área do direito tributário. Boa, boa, boa. Jean, por favor, ajeita aqui esse microfone que ele tá um pouco escorregadio. Eu acho que ele tá apontando lá para as estrelas. Bom, Tá bom o volume aí e tal? Tá de boa? Acho que ficou bacana. O senhor deu uma golada aí no vinho agora e eu tava... Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente, quando o professor chegou, o professor falou comigo, rapaz, vou levar um bom vinho pra gente embalar a conversa. Só que eu não bebo, né? Eu não bebo. Mas ele trouxe um bom vinho. E eu ofereci a caneca para ele tomar o vinho. sabia que ele ia falar, E ele tá ali com um bom vinho
e uma boa Uma boa taça. taça. É, Uma boa uma taça. boa Eu queria taça. que o senhor falasse sobre Tudo o vinho. sobre o vinho. Esse especificamente, Bom, o porquê do gostar do vinho, o porquê do uso dessa taça em especial e não usar a caneca. então, eu sabia que eu ia sofrer bullying por causa disso. Mas assim, bom, eu sou um apreciador de vinho, eu sou um apreciador assim, sou um amante do vinho, eu gosto de dizer isso. É uma bebida que não tomo apenas vinho, tá? Mas talvez seja a minha preferida, além enfim, de apreciar mesmo o sabor. O vinho tem todo um universo que algumas pessoas vão dizer que é frescura, essa história toda, mas assim, tudo tem um sentido, uma explicação, uma razão de ser. Mas enfim, o mais importante é que o vinho ele une as pessoas, ele é apropriado para diversas ocasiões, ocasiões. Você compartilhar uma taça de vinho com um amigo, você compartilhar com a sua companheira, um companheiro, enfim. É, é uma, é uma, uma companhia perfeita para diversos momentos. E além disso, tem umas nuances que envolvem o vinho, por exemplo, onde ele é produzido, e aí já desperta a questão da geografia, história, o produtor, a história da família que produz, entendeu? E aí, se você quiser, tiver a curiosidade enfim, de conhecer, a coisa vai longe, né? Então vai muito além da questão de tomar, de ser uma bebida. O vinho tem umas questões muito mais profundas, vamos dizer assim. E aí eu fico curioso. Acabo conhecendo alguma coisa. Eu não sou especialista, não sou sommelier, não sou enochato, né? Porque assim, seja tudo, aprecie, mas não seja chato. Tá? Não queira viver de regra, nem não existe. Até assim, eu acompanho alguns podcasts sobre vinho especificamente, e os melhores sempre dizem isso. Não existem regras absolutas. O principal intuito é desfrutar, é ter prazer, partilhar momentos. É para isso que o vinho serve. Não é para ficar dando aula, nem, entendeu? Ficar mostrando conhecimento. Assim, eu sou curioso, acabo conhecendo algumas coisas. Cada vez, quanto mais eu bebo, eu conheço do vinho, mas eu descubro alguns detalhes que são bem interessantes. O vinho é para momentos especiais. Para momentos especiais, para todo momento. Você pode relaxar com vinho, você pode descontrair com vinho, você pode trocar ideias com vinho, enfim, uma boa conversa, uma boa. Boa, Você boa, consegue fazer um clima interessante e tal. boa. Feliz em saber que no bate-papo DDI Podcast o senhor trouxe um bom vinho. Professor, o senhor enveredou também pela, pelas aulas, né? Da aula, pela docência. Qual o desafio de ser docente no mundo atual? Então, pode dizer assim, ser docente, estar na docência é realmente um desafio, né? A gente tem aí, é uma satisfação muito grande, primeiro de tudo. Né? Então, assim, profissionalmente você consegue, enfim, você tem que estar sempre se atualizando, você está sempre buscando as informações, estudando. Isso é bom, isso é essencial para você poder lecionar e acaba, por exemplo, no meu caso, como eu sou advogado também, né? Isso me ajuda muito. Isso acaba me auxiliando na minha atividade como advogado. Né? Mas é óbvio que, como toda profissão, você tem os desafios, né? Tem também um lado ainda
um lado positivo, que é você interagir com os alunos, trocar ideias, experiências, você conseguir tocar vidas, transformar vidas, né? Direcionar, aconselhar, isso é uma parte que eu gosto muito. E é uma coisa que me dá muita satisfação. É uma coisa engraçada, todo mundo tem essa, todos os colegas têm essa mesma experiência, essa mesma vivência. É sempre você é perguntado, você só faz isso? Você não. Professor, mas você só ensina? Né? Essa pergunta não é gratuita. Ela não é uma pergunta aleatória. Né? Ela tem uma razão de ser. Existe uma. No senso comum aí a ideia de que, entre aspas, apenas ensinar não é suficiente. Né? Então não é gratuito isso. Talvez seja um desafio, né? Que não acontece em outros lugares. Por exemplo, eu tive agora a experiência, agora não, há uns anos atrás, eu fazendo meu doutorado, eu fui a Portugal, fiquei aproximadamente 3 meses numa faculdade lá. Os professores, eles realmente, só fazem aquilo. Então, eles passam um dia inteiro na universidade. Eles passam o dia inteiro na universidade, nos seus gabinetes, saem para dar aula e depois voltam. Então, a vida deles resume-se a ir para a sala de aula, voltar para o gabinete e ficar pesquisando. E eles achavam muito estranho quando a gente aqui do Brasil falava, né, que a gente ensinava, depois a gente ia eventualmente fazer uma audiência ou qualquer outra coisa, né? Mas como assim você só não pesquisa? Você só não faz a pesquisa, entendeu? Então, é uma realidade diferente, né? Então, a gente tem alguns desafios aí em relação à docência, mas que não tira o brilho, não tira a disposição, não tira a beleza da docência. Professor, tem muitos alunos que estão nos assistindo e tem muito jovem aí que galga enveredar pelo direito tributário, não sendo tão simples, não sendo uma matéria tão fácil a ser trabalhada no dia a dia. Qual o conselho que o senhor daria para o jovem advogado que galga enveredar pelo direito tributário, que galga ser tributarista? Qual o conselho que o senhor daria? Bom, primeiro de tudo, eu recomendo fortemente, eu recomendo muito que, que sejam tributaristas, que abracem o direito tributário, seja como advogado ou qualquer outra função que utilize o direito tributário. É inegável, né? Isso é uma coisa que é verdade, que o direito tributário tem umas particularidades que desafiam e que até mesmo assustam. E aí isso é uma coisa que afasta um pouco, infelizmente. Então, se você for procurar, assim, especialistas mesmo em direito tributário, você vai encontrar pouquíssimos. Você pegar aqui, por exemplo, em Arapiraca, especialista, tem gente que faz direito tributário. Óbvio. Então, normalmente as causas de direito tributário, elas têm um valor considerável, né? A pessoa não vai deixar passar. Vai fazer, vai tentar fazer, mas especialista mesmo, a pessoa que se dedica de verdade àquilo ali, você vai encontrar poucas pessoas. E aí eu já estou dando já estou mostrando existe um livro que chama a, a Estratégia do Oceano Azul. O Oceano Vermelho é aquele cheio de tubarões, disputa, competição, sangue, e o Oceano Azul é aquele onde você faz com que a competição ela inexista. Então, o direito tributário não é que não tenha competição, mas assim, o fato de você ter poucos especialistas já faz com que seja uma área tentadora, interessante, tá? Só que, como eu estava dizendo, realmente você tem algumas particularidades. Por exemplo, quem quer advogar com tributário, e isso afasta pessoas que estão iniciando,
você tem que ter uma estratégia para captar clientes. Mas isso se aprende. Se aprende, entendeu? Então, assim, existem algumas áreas que a captação, a chegada de cliente, ela é mais orgânica, no sentido de que ela é mais espontânea. No tributário, você tem que trabalhar um pouco mais isso. Você tem que usar estratégia, você tem que ter planejamento para você conseguir atrair seus clientes, tá? Mas, como eu disse, isso é uma coisa que você pode aprender. Então, primeiro conselho que eu daria é não não retroceda e nem descarte pela eventual dificuldade que existe, tá? Isso é possível de superar. Existem inúmeras pessoas falando sobre isso, inclusive rede social, etc., sobre formas, métodos de você conseguir superar essa dificuldade inicial. Então, é uma área que é muito interessante. E assim, Flávio, a gente está vivendo um momento de uma reforma tributária que vai gerar aí, já está gerando, na verdade, inúmeras discussões, debates, que, obviamente, vai acabar no judiciário. Então, obviamente, você vai precisar de um especialista. Então, sei lá, é um momento de ouro do direito tributário, sem dúvida nenhuma. Pegando o gancho do que o senhor bem falou sobre a reforma tributária, ao ver do doutor Bruno Sarmento, que é especialista em direito tributário, o que o senhor vê como ponto positivo ou negativo que está prestes batendo aí na porta com essa nova reforma? Da reforma? Sim. Então, eu tenho assim, acompanhado, obviamente, tenho tentado me inteirar da melhor maneira possível sobre as mudanças que estão acontecendo, porque elas ainda não foram implantadas, todas elas. Estou, enfim, lendo livros e me informando. E assim, a unanimidade dos autores e, enfim, das pessoas que comentam é que assim, isso só vai poder ser medido na prática. Para você ter uma ideia, por exemplo, essa reforma, ela se pautou basicamente por alguns valores ou alguns direcionamentos, vamos dizer assim. Tornar ou simplificar a tributação, que é um caos, é uma dificuldade, talvez um dos maiores problemas, talvez não, um dos maiores problemas da tributação no Brasil é exatamente a dificuldade de se entender. Então, assim, você pega uma pessoa jurídica, uma empresa, até mesmo uma pessoa física, a dificuldade de saber o que tem que pagar, quanto tem que pagar e se deve pagar. Para quem, até para quem pagar. É difícil saber, muitas vezes. Então, as empresas, por exemplo, elas têm que ter um setor especializado. Olha que loucura. Um setor especializado para saber o que tem que pagar, como tem que pagar, quanto tem que pagar. Isso devido à complexidade do sistema. Então, a reforma tributária, ela tem essa intenção. Primeiro, simplificar. Depois, tornar os tributos ou a tributação mais justa ou menos desigual. Que também é um grande problema nesse país. Só que assim, as medidas que foram tomadas aí como eu estava dizendo, só quando tiver na prática. Porque a princípio nós temos algumas coisas positivas. Eu não vou falar aqui muito detalhe, mas por exemplo, foram reunidos, por exemplo, o famoso ICMS, todo mundo conhece, né, o ICMS, com o ISS, Imposto sobre Serviço, com Imposto sobre Circulação de Mercadorias. São impostos que foram reunidos e agora a gente tem o IBS. Né? Aí você vai dizer,
Nossa, ótimo. Transformou dois impostos em um. Isso é ótimo. Bom, a princípio é. A princípio é. Agora, e a carga tributária? Vai diminuir? Não sei. A gente ainda não sabe ainda qual vai ser o percentual. Porque também não adianta você transformar dois em um e aumentar o percentual. Você resolve, em tese, um problema, que é a complexidade, você vai simplificar, mas você vai onerar mais ainda o cidadão, o contribuinte. Então, e aí é o seguinte, como eu estava dizendo, simplificou em tese, cara, porque tem várias questões envolvendo aí a cobrança, porque você tem um imposto que é estadual juntando com um imposto que é municipal. E aí você vai ter que dividir o resultado da arrecadação. Tá me entendendo? Então você arrecadou IBS. Então você vai ter que dar uma parte para o município ou para os municípios e uma parte para os estados. E aí vai começar a briga. Né? Quem é que fica com o quê? Né? Então, quem é que administra, por exemplo. Então, assim, e tem outras questões também. Eles criaram um imposto ficou conhecido agora como imposto do pecado. É um imposto seletivo. Por exemplo, eu queria tomar mais vinho, ou vinho melhor, mas não consigo, porque é caro. O Brasil é muito caro. Por quê? Até a reforma tributária, o vinho é considerado, por exemplo, um produto supérfluo. Eu discordo completamente. Mas, assim, o Estado, ele considera um produto supérfluo. E sendo supérfluo, a tributação sobre ele é muito alta. Isso, obviamente, vai impactar no preço. Essa variação, eles acabaram na reforma. Só que aí eles criaram o imposto do pecado. Então, produtos que são nocivos, ou em tese nocivos, né? Tipo bebidas alcoólicas, cigarro, enfim, esses produtos, eles serão tributados por esse imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Então é mais uma coisa. E aí, Flávio, é aquela história. Você cria isso e aí você vai ter que regulamentar, você vai ter que. Por exemplo, produtos poluentes, você vai ter uma cobrança também, entendeu? Então, assim, não é nada simples. Não é nada simples. Para você ter uma ideia, a Constituição que está sendo alterada, né? Só que não é só isso que vai ser modificado. Se a Constituição é alterada, você vai ter que alterar leis que estão abaixo da Constituição. Então, estão sendo criadas leis para regulamentar essas novas disposições constitucionais. Estima-se aí que, juntando essas leis que estão sendo criadas para regulamentar essas modificações na Constituição, estima-se que serão criados assim mais ou menos 500 artigos. Surgirão mais ou menos 500 novos artigos. Vai ser arretado, né? Para quem trabalha com tributário, para quem ensina tributário, né? Enfim, então assim, existe uma promessa de melhora. Mas, assim, na prática que a gente vai ver como é que isso aí vai funcionar. O senhor bem falou sobre o Mar Vermelho e o Mar Azul, né? Que o Mar Vermelho é aquele que há Esse concorrência. livro é muito bom, viu? Boa. O Mar Azul é aquele onde tem um público seleto de profissionais. Você torna a concorrência irrelevante, cara. Boa, boa. É muito bom isso aí. Esse livro é muito bom. Para quem trabalha com empresa, com, enfim, qualquer setor. Aí surge uma indagação. A gente vive
e o número de profissionais que se formam como advogados ou bacharéis é espantoso a cada ano. E tem muitos que se formam, mas não exercem. Isso. Tem muitos que fazem o OAB, até passam, mas aí entram na cilada do a concorrência está alta, vou diminuir o preço, né? Como é aí que o senhor orienta esses novos advogados a saberem precificar o seu trabalho? Então, aí entra uma questão de posicionamento, tá? E de valorização. Realmente é uma realidade isso aí. A gente verifica isso no dia a dia. Então, você tem uma dificuldade muito grande de cobrar, que é uma arte, né? Você precisa aprender a cobrar. E tem gente que. E aí existe uma coisa, né, que eles chamam, né, de a prostituição do direito, né? Você tem ali, enfim, realmente a quantidade muito grande. E o Brasil é o país que tem mais faculdades de direito no mundo, né? Isso assim, eu fico pensando que, lamentavelmente, eu não sei de onde surgiu isso, mas essa ideia de que todo mundo tem que fazer faculdade. Então, assim, é uma questão de que eu realmente, quando a gente tem uma necessidade, por exemplo, de curso técnico, entendeu? E de repente, isso aí vem é uma herança colonialista, uma coisa que vem já de influência, enfim, dos colonos, dos colonizadores, melhor dizendo, que ser doutor é uma coisa que é imprescindível na sua vida. É status, entendeu? Então a gente precisa muito de pessoas qualificadas, pessoas com curso técnico de qualidade, entendeu? E aí eu acho que o país seria muito melhor se você tivesse mais pessoas se direcionando para isso, porque é impressionante como é que todo mundo tem a mesma vocação, o mesmo dom. É estranho isso. E é exatamente por isso que muitas vezes você tem gente que opta por cursar direito e depois não vai continuar, não é só por causa da dificuldade na concorrência, porque não se achou, não era aquilo, mas é levado a fazer, vai ter que escolher um curso universitário. E muitas vezes não é o caminho da pessoa. Não precisa passar por um curso universitário, necessariamente. Mas enfim. Então, assim, divagando aqui, né? Aí a questão de você cobrar, você tem que ter um posicionamento. E aí tem gente que já ensina a fazer isso, né? Você tem um posicionamento, você tem uma. Para você se valorizar. Eu sei que é difícil, porque ninguém quer estar perdendo cliente ou oportunidade de trabalho, mas você tem que se posicionar. Porque você acaba tendo uma. Isso aí é a reputação. E a gente vive num lugar pequeno, Alagoas é pequeno, e aí você acaba criando uma fama. Aquele cara é barato, aquele cara faz um trabalho barato, pode pichichar que ele abaixa, entendeu? E outra, é aquela coisa, ninguém valoriza um profissional que cobra barato. Não adianta, não adianta. A gente é julgado a todo momento. A gente está sendo observado a todo momento. É óbvio que você não vai ignorar a realidade, como eu estava dizendo. A gente fica numa situação de que a gente não quer perder o cliente, né? Mas você tem que ter uma postura. Você tem que ter uma postura, né? Eu sempre digo que é muito mais fácil, uma coisa óbvia, né? É muito mais fácil você vender produto do que você vender serviço. Produto é uma coisa palpável, serviço já não é. Então, é difícil realmente para o advogado se vender, ou não é se vender, melhor dizendo, vender o seu serviço. Ou você mostrar o seu valor. Entendeu? Por que você.
Por que que vale aquilo? Porque, na verdade, o advogado é um solucionador de problema, né? Então, você soluciona problema, você tem que ser valorizado por isso. Você tem que ser reconhecido por isso. Então, não dá para cair muito nessa coisa de... tem gente que vai baixando, 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 uma coisa de ficar negociando muito, sabe? Tem que valorizar a atividade, tem que valorizar o seu trabalho. E aí você tem que ter um posicionamento. É muito válido isso que o senhor acaba de falar. E eu ouvia recentemente, lendo um livro de um determinado autor, onde ele dizia que as melhores oportunidades elas vêm camufladas de grandes problemas, É, grandes dificuldades. exatamente. Enfim, a gente não pode ceder diante das dificuldades, a gente não pode abrir mão de um objetivo, abrir mão de uma, enfim, uma meta, né? Porque, enfim, faz parte. Viver não é fácil, né? As coisas não são fáceis. Enfim, você tem que conquistar. E você tem que conquistar espaço. Então, assim, você está começando na carreira, você está começando sua vida profissional e durante toda a vida profissional. Aí, falando especificamente da advocacia, você vai ter que lutar sempre. É a história de matar um leão por dia. Você nunca, dificilmente você vai conseguir relaxar. Mas, enfim, é luta, né? Direito é luta. É isso. Tava conversando hoje. Grande abraço para o meu amigo, parceiro, sócio, Dr. Anderson, lá no escritório, né? E ele tava dizendo para mim, rapaz, trabalhar com consumidor, com cível, aí não dá dinheiro não, dá dinheiro trabalhar com tributário. E eu estou aqui com o grande tributarista. Pode ser, pode Pode ser, não, pode é. dar, pode dar. Às vezes sai alguma coisa interessante, né? É verdade. Doutor Bruno, o senhor é muito bem sucedido e é um destaque e uma referência no estado de Alagoas no direito tributário. Você é Consequentemente, muito amigo. é pura realidade. Consequentemente, a vida financeira ela decola e o senhor é muito bem sucedido. Como é que o senhor lida com dinheiro? Como é que eu lido com dinheiro? Então, bom, como é que eu... E aconselho aos novos jovens aí que vão também Então, ter muito dinheiro na sua conta, como é que vão aí lidar, né? isso é uma coisa que tem sido muito falada, né, Flávio? Assim, eu vejo muita coisa. É importante isso, porque a gente precisa saber como empregar o dinheiro, né? A gente aqui, eu falo Brasil, né? O Brasil, o brasileiro, ele não tem uma orientação assim satisfatória em relação à educação financeira, tá? Então, assim, mesmo e a gente vê muito problema em relação ao profissional liberal. Então, é importantíssimo para advogado, porque o advogado, ele como profissional liberal é aquela coisa, você está ganhando enquanto você está produzindo, enquanto você tem energia, enquanto você enfim, você tem sua capacidade laboral, né, plena. Isso vai até uma determinada idade depois. E se acontece alguma coisa? Então, é o que os autores aí, os especialistas em finanças e tal, eles falam que o negócio é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque senão você vai ficar exausto. Vai chegar um ponto que você nem exausto, você vai simplesmente não conseguir mais produzir. E você é escravo. E você é escravo. Então, assim, é preciso saber desde cedo, infelizmente eu não tive essa orientação, minha geração não teve, na verdade, de como fazer o dinheiro trabalhar por mim desde cedo. Ou seja, investir. Investir o dinheiro. Isso eu li um livro aí, não me recordo qual, que também depende muito do que você teve, um momento histórico e econômico que você viveu. Então, se você, por exemplo, viveu num momento de inflação muito alta,
Ou você viveu no momento em que a bolsa de valor, as bolsas de valores estavam num momento muito ruim, então os índices muito baixos, dificilmente você vai ser um investidor. Então, mas no nosso caso, especificamente aqui no Brasil, é que nós não fomos mesmo, e ainda não somos, educados a fazer isso. Porque assim, por exemplo, você quer aposentar. Aí o que é aposentadoria no Brasil hoje? Previdência. Está quebrada. Tá? Tá fadada a, em pouco tempo, as pessoas mais novas não terem aposentadoria. Por quê? O que tem acontecido? Você tem menos gente contribuindo e tem mais gente vivendo mais. Expectativa de vida crescendo. Então a conta não fecha. Então você esperar, por exemplo, para uma previdência social é loucura. Então, você tem que buscar formas, tá, de investir o seu dinheiro e não só para aposentadoria, mas para você viver mais tranquilo, para não ficar nessa loucura de ter que correr atrás do dinheiro o tempo todo. E existe uma pesquisa, eu vi uma pesquisa outro dia que compara, por exemplo, a quantidade de cidadãos aqui no Brasil que investem, por exemplo, em bolsa de valores e a quantidade de cidadãos americanos que investem em bolsa de valores. A diferença é absurda. Assim, praticamente ninguém no Brasil investe. E as pessoas acham, eu sempre achei isso, e as pessoas ainda, a maioria ainda acha que só quem pode investir em bolsa é quem tem muito dinheiro. Ou eu só posso fazer uma aplicação se me sobrar muito dinheiro. E aí, não sou eu que estou dizendo, os especialistas dizem que você pode começar com pouco. E à medida que você for ganhando ou melhorando sua situação financeira, você vai investindo mais. E, obviamente, o seu retorno é maior. Então, isso é uma coisa importante, ter essa noção de investimento, de mercado financeiro, para você ter mais sossego, para você investir o seu dinheiro. Porque assim, a maioria ainda bota na poupança, ou faz uma aplicação bem, como a gente fala, conservadora, uma renda fixa da vida, é o máximo que o brasileiro faz, que tem um retorno muito pequeno, que dá um retorno satisfatório. Então, por exemplo, você aplica em bolsa, se você comprar ações de empresas que são sólidas, você está garantido tua aposentadoria. Se você não mexer naquele dinheiro, pode subir, descer, subir, descer. Esse é um movimento normal. Esse é um movimento normal. Não se assusta, deixa o dinheiro ali. Agora também é aquela coisa. Não tem a pretensão de estar utilizando aquele dinheiro em curto prazo. Se você deixar a longo prazo, você vai ter um retorno. E muito provavelmente você vai garantir sua aposentadoria. Então, assim, diante da minha curiosidade, como eu sou muito curioso, como eu já falei, eu tenho aprendido mais sobre isso. Tenho pesquisado, tenho visto a questão de investimento e tal. E assim, tanto do ponto de vista de retorno, quanto do ponto de vista tributário, que aí, né, me interessa muito, é vantajoso. É vantajoso. Infelizmente, poucas pessoas conhecem as vantagens que você pode ter. Então, eu estou procurando cada vez mais seguir esse caminho. Estava aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro e Ademir Cruz. E a gente lançou aí, disponibilizou para vocês um curso Educação Financeira do básico ao avançado com o professor Ademir Cruz. Aí, tá excelente. Coisa boa. E a gente comentava que o dinheiro ele é um excelente escravo, mas um péssimo patrão. Né? E quanto mais a gente tem que corre... inverter essa lógica. Que a gente, quando a gente trabalha, está correndo atrás, horário, não sei o que e tal, para ganhar o dinheiro, a gente
O dinheiro está escravizando. Ele está sendo seu patrão, na verdade. Então você tem que inverter essa lógica. E outra coisa, eu falei, que eu me lembrei agora. Eu vi, hoje ou foi ontem, não sei. Eu já tinha visto isso. É impressionante, me desculpem esse pessoal aí dos bet da vida, não sei o quê, mas é impressionante como um brasileiro prefere perder dinheiro em aposta mais do que nunca do que fazer um investimento, pô. Porque é óbvio que você vai perder. É a mesma coisa de um cassino. Qual é o cassino que perde? Como é que você abre um cassino para perder? Como é que você abre um bet não sei o que para perder? Vai ser uma parcela ínfima de pessoas que vai ganhar alguma coisa. E também, diante do que ela investe ali, do que ela aplica ali, o retorno dela vai ser ridículo. Então, eu vi um especialista também. Você vê que eu tô buscando muito essa galera, né? Falando isso, eu disse, poxa, tinha me ligado nisso. O brasileiro tá perdendo dinheiro, prefere perder dinheiro ali. Tem gente pedindo emprestado, enfim, tomando empréstimo para ficar fazendo aposta, né, em esporte do que tá investindo, pô. Eu conversava, quero mandar aqui um abraço para o senhor Alfredo. E eu falava aqui com o doutor Tutimés que eu tenho aprendido, né, a conversar com as pessoas mais idosas e a sabedoria das pessoas mais idosas é fantástica. Tipo eu, né? Tipo, é Tipo ótimo. eu aqui, um ancião, coroa aqui. O seu Alfredo ele dizia para mim que a sorte ela costuma encontrar a gente no caminho ao trabalho. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas a sorte também vai acompanhar, vai encontrar a pessoa na hora que ela está investindo. Boa, 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 Investimento, boa. investimento. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso aí é E a gente vive hoje, principalmente a fantástico. juventude, que é muita. Sei que tem muita gente que tem sorte, e é válido, mas a galera prefere Faz muito parte. acreditar na sorte do que fazer as suas próprias ações, né? Tem. E aí a gente. é, eu não sei qual foi o esportista, enfim, não sei se foi o Michael Jordan, mas algum grande expoente do esporte, né? Que dizia: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Alguma coisa nesse sentido, né? Assim, não minimizando, não desconsiderando a importância da sorte, coisa abstrata aí, mas enfim, faz parte também. Mas trabalho, e aí a gente vê também, isso aí está provado, livros, etc., de que muito mais importante do que o talento é o esforço, é a dedicação, é a perseverança, enfim, a resiliência, todas essas coisas que estão bem na moda, né, hoje em dia. Mas é isso. Os atletas falam isso. Tem um livro excelente também que chama Garra. Recomendo muito o livro, Garra. Foi um estudo que, enfim, foi específico. Específico não. Pegou o pessoal de um grupo de elite do exército americano, chamado SEALs, da Marinha Americana. E aí estudaram lá o perfil daquelas pessoas que conseguiam ser aprovados ali naquele grupo. Conseguiam ter sucesso. E aí, e não só em relação aos SEALs, não só em relação à Marinha Americana, mas, por exemplo, atletas, um Michael Phelps da vida, aquele nadador que ganhou, salvo engano, 28 medalhas olímpicas, ganhou mais aí na história. Muito mais do que talento, porque a gente costuma só ver isso, né? Então, até, por exemplo, quando o cara passa num concurso, o cara é muito inteligente, é um gênio. Será? O cara, sem dúvida nenhuma, é inteligente. Mas você não pode ignorar o esforço, o esforço que essa pessoa fez, a disciplina, tá? A entrega. Então, isso, e aí especialistas que falam, né? E a gente constata.
tanto no esporte quanto até exemplo aqui dentro do universo da gente, no concurso público, por exemplo, o esforço, a dedicação é muito mais importante do que o talento. E é engraçado como as pessoas, a gente tem a visão oposta. Você sempre tende a valorizar mais o talento do que o esforço. Mas é o contrário. E é legal isso, porque dá para você. Você pensa assim, poxa, eu não sou lá tão talentoso assim, mas eu posso chegar lá. Porque o esforço só depende de mim. Né? Não depende das minhas características inatas, enfim. Não depende do meu DNA, nada disso. Enfim, eu posso conseguir chegar lá. Bati um papo aqui com o grande coronel Enio Bolivar. Abraço para o coronel Enio Bolivar. E ele dizia que treino difícil, combate fácil. Exatamente. Exatamente. O Exército é uma ótima referência. Né? Eu falei agora da Marinha Americana, não é por nada, é porque eles são submetidos a testes absurdos. Né? Assim, e a história é essa, né? Não é necessariamente quem é mais talentoso que consegue chegar e ser bem sucedido ali. E fazendo jus também a fala do grande professor Rosmar Rodrigues Alencar. Excelente exemplo. Excelente. Meu primo. Aí. Grande abraço ao juiz federal. O juiz federal, um dos homens mais inteligentes que eu conheço. E disciplinado. Sim. E ele falou no nosso bate-papo: não subestime aquele que faz um pouco todo dia. Ele é uma referência disso, exatamente isso que eu tô falando. Top. Um cara extremamente inteligente, que você vê, pô, é um talento, sim, não resta dúvida, mas se você conhecê-lo de perto, você vai ver a disciplina e a determinação que aquele cara tem. E eu conversava com ele, ele disse, tem pessoas que falam que... Eu perguntei ele sobre a rotina, né? O acordar cedo e dormir tarde. E ele disse, tem pessoas que falam que dormir pouco prejudica. Nunca me prejudicou. Mas aí já é aquele ponto fora da curva. Ele pode se considerar um privilegiado nesse sentido. Mas veja, ele é um cara que tem esse privilégio, que aí eu posso, vamos dizer, chamar de talento. Boa. Mas ele aproveita isso. Sim, perfeito. Entendeu? Então, assim, novamente, a pessoa pode não ter essa capacidade toda, mas ela pode compensar com esforço. Isso é fantástico. E aí a gente começa a desfazer todas as desculpas, né? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Michel, meu patrocinador. Vou mandar um abraço para todo mundo aqui. Você vai linkando, né? Fazendo links. Porque ele fala que, sempre quando ele tá conversando comigo, ele diz: quem é bom em desculpa não é bom em nada, pô. Isso. É aquela velha história, né? Quem quer dar um jeito, né? Tá tudo relacionado. Mas é isso. E isso é arretado. Porque você não precisa ter esses pensamentos limitantes, né? Como se diz. Ah, mas eu não sou inteligente o suficiente. Ah, mas eu não sei o quê. Mas não sei. Isso você compensa. Compensa com a tua disciplina. Isso é para todo mundo. Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode desenvolver isso. Isso é que é fantástico. Você poder desenvolver a disciplina, poder desenvolver, aprender com quem já faz isso. O senhor é muito estudioso. Sou. E o senhor hoje é doutorando. Quais são os desafios de se tornar um mestre e se estar doutorando em Direito? Desafio... Bom, primeiro desafio é você, no doutorado, por exemplo, é você ter o foco, manter o foco, ter a disciplina. A gente está falando de disciplina aqui. Então, a pessoa que se aventura num doutorado, você tem que se dedicar. E assim, normalmente a pessoa que entra num doutorado aqui no Brasil, por exemplo, normalmente não. Maioria, né? Você tem outras atividades. Então, assim,
é um grande desafio você conseguir focar, porque infelizmente, eu estava falando antes, né, lá no início, que eu fiquei assim maravilhado com a realidade dos professores lá em Portugal, por exemplo, que é a realidade de outros países também mais desenvolvidos, de você poder se dedicar à pesquisa. Isso é um sonho. Então, a pessoa que está fazendo um doutorado e consegue concluir um doutorado e com louvor ainda por cima, é uma pessoa que pô, é um guerreiro, uma guerreira. Porque você consegue, você tem que conciliar uma atividade que é extenuante, que é desgastante, que requer tempo, com tudo mais que você faz na tua vida, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Então, eu diria que para realizar o doutorado, o mestrado, o desafio é esse. O desafio é você conseguir ter a dedicação necessária e conciliar isso com a tua vida, com as outras atividades que você tem. Mas também não é nada, também não é algo que você, nossa, que coisa espetacular, a pessoa fez um mestrado. Vamos desmistificar um pouco, né? Que, assim, é um, é um desafio, mas também Mas é árduo. É árduo. É não, muito árduo. é sem dúvida É nenhuma, muito Flávio. Mas eu árduo. estou dizendo assim, porque eu quero deixar uma mensagem positiva de que é possível se qualificar, é possível enfrentar esse desafio, é possível enfim, se for o seu desejo, claro, né? Não é uma coisa que não é para todo mundo, na verdade. Mas se for o desejo, é possível, é possível. Aí tem que entrar foco, disciplina, abnegação, mas, enfim, para quase tudo na vida, né? O senhor falando sobre estudo e foco. Tem uma página aqui, nossa parceira, Concurseiro Alagoano. Concurseiro Alagoano. E a gente sempre pede para que os convidados muito bem sucedidos e muito bem estudiosos mandem um recado para aqueles que estão estudando e galgando aí um concurso público. O que é que o senhor diria para essa garotada que galga e pleiteia um concurso público? Assim, é o seguinte, o pessoal tem que, como tudo, acreditar, não duvidar em nenhum momento, não deixar se abalar, por exemplo, por infortúnios, por fracassos, porque, novamente, eu vou me lembrar do Michael Jordan, porque foi o maior jogador de basquete da história e eu jogava basquete. Boa. E assim, comecei a jogar por causa dele e admiro demais, porque esse pessoal de esporte é um pessoal que tem uma mente diferente. O Luiz, ó. O Luiz é jogador de É basquete. jogador de basquete, É. boa. Boa. Mas aí já é geração Kobe Bryant, assim, as coisas, né? Mas enfim, o maior de todos é o Michael Jordan. E ele tem algumas, assim. Teve até um documentário sobre ele na Netflix. É interessantíssimo. E não é só para quem é aficionado por esporte. Ensina muito. E ele fala assim: porque ele ficou conhecido como um cara decisivo. Que a última cesta que ia decidir o jogo era sempre ou quase sempre na mão dele. Ele dizia assim, eu tenho esse recorde, mas para ter esse recorde eu errei tantas bolas, tantos arremessos. Ou seja, eu ousei e eu não desisti nem desanimei diante dos fracassos que eu tive. Eu só sou o que sou por causa dos fracassos que eu tive. Porque eu perseverei. Então, sei lá, ele fez 100 bolas decisivas, mas ele errou 200. E daí? Então, assim, quem está correndo atrás aí, quem está numa batalha como essa, que é um concurso público, seja lá qual for o desafio, tem que estar ciente disso. Você tem que ser estratégico também,
tá? Então, assim, como tudo, você vai fazer um trabalho científico, você vai para a advocacia, foco, não fica disperso. Se você vai se preparar para um concurso, tenta focar numa determinada área. Fica tudo mais fácil. E aí, vai em cima daquele negócio. Naquela área você vai e vai tentar uma, duas, três. Não para. Porque todo mundo sabe que no momento que você começa a passar no concurso, você sai passando nos outros. Porque, assim, na verdade não tem mistério. Não tem mistério. É você é, tendo uma boa orientação, como o do curso que você falou, sem dúvida nenhuma. Como é que é o nome do curso? É Concurseiro Alagoano, é uma página voltada Concurseiro para Alagoano. concurseiros. Pronto. Busque as dicas do concurseiro Boa, alagoano. boa, Vá boa. lá, porque ali tem um atalho, sempre bom, tá? Mas aí é o seguinte: perseverança, foco, determinação, disciplina. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Agora é isso. Vai ter fracasso, você tem que estar preparado para isso. Não esmorecer diante do fracasso, de eventuais decepções. A gente vive numa sociedade que não sabe lidar, muitas das vezes, e uma boa parte, com o sucesso alheio. Também. E o senhor reforço mais uma vez, muito bem sucedido, e surgem muitas das vezes críticas, e críticas, na maioria das vezes, infundadas. Como é que o doutor Bruno Sarmento lida com as críticas? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. E eu tenho que. Assim, se não tiver crítica, tem alguma coisa estranha. Você não está fazendo nada de relevante. Se não tiver crítica, não tiver gente querendo te derrubar, você não está fazendo nada relevante. Entendeu? Você não está fazendo nada que. Se não está incomodando, você não está fazendo nada de relevante nessa vida. Então você tem que incomodar. Incomode. Tá? Então, assim, tenha suas convicções. A gente tem. Eu estou falando assim, até parece que eu sou imune a isso, mas não. Mas a gente tem que trabalhar isso. A partir do momento que você consegue, isso é uma vitória tremenda, né? Você consegue se incomodar menos com a opinião alheia, com críticas, né? Porque essa história de crítica construtiva é uma coisa meio. Eu duvido muito dessas coisas. Principalmente de quem. Porque assim, a verdade é que você vai encontrar na sua vida pouquíssimas pessoas que verdadeiramente querem o seu bem, né? Porque assim, um amigo tá assim, ficar feliz com as tuas vitórias, as tuas conquistas, né? Desde que ele esteja bem também. Aí você até consegue ver. Mas quanto menos você se importar, mais feliz você vai conseguir ser e melhor, mais bem-sucedido você vai conseguir ser. Agora, insisto, se você não incomoda, você não está fazendo nada de relevante na tua vida. E se você não desperta nenhum tipo de... É inevitável. Você vai ser seguido, você vai ser imitado, você vai ser invejado, porque, enfim, você está conseguindo algo, né? Mas assim, não que eu queira isso, nem seja não seja um desejo, um objetivo. Eu prefiro inspirar. Eu me inspiro em várias pessoas e se eu puder inspirar minimamente, né, eu tento fazer isso com meu filho, por exemplo. Eu quero ser um pai que inspira, que ensina e que inspira. Mas é isso. Se você se preocupa demais, você vive essa história, né, de querer agradar também. Isso aí é uma receita perfeita
para a infelicidade. A nossa vida ela é composta de amores, dores e dessabores, né? Uhum. E o senhor, com certeza, já ajudou muita gente. Mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas parecem que num lapso de tempo se esquecem do que as outras pessoas fazem por ela. E como é que o senhor lida com a ingratidão? Então, assim, a receita é simples, né? Mas a gente na prática sabe que não funciona, nem sempre funciona desse jeito. Se você quiser fazer algum bem para a pessoa, faça simplesmente porque você quer fazer. Não porque você está esperando algum retorno. Não porque você está esperando algum reconhecimento. Senão você vai se frustrar. Eu acho que é assim. Fiz porque eu tive vontade de fazer, porque eu acho que devo fazer, independentemente de haver reconhecimento, muito menos retribuição. Isso também só vai gerar frustração. E assim, eu faço porque eu tenho vontade de fazer, porque eu acho que devo fazer, e ponto. Não é porque eu vou ter um retorno com aquilo, porque a pessoa vai ser eternamente grata a mim. Eu não tenho essa, eu não tenho essa ilusão em relação às pessoas. Se o doutor Bruno de hoje sentasse numa mesa tomando um bom vinho, Essas com- perguntas aí, agora se pergunta. tomando um bom vinho com um Bruno de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Teria que ser outro podcast. Teria que ser outro episódio. Você tem que me chamar para outro episódio. Porque, nossa, a gente fazer uma retrospectiva e, sei lá, pensar com a cabeça que a gente muda muito, não tem, são, vou nem dizer quantos anos, mas 20 e poucos anos. é, é por aí, de vivência, de experiências, enfim, nossa. E, na verdade, também não tem graça, né? Porque a graça, o bom da vida é realmente você aprender, né? Cometer esses erros, né? Imagina 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia viver nada. Não ia viver nada, ia ser, enfim, chato pra caramba. Enfim, talvez conseguisse as coisas mais rápido, de uma forma mais fácil, mas não ia ter o gosto e o prazer de aprender, Não enfim, teria vivido os detalhes, né? não teria. Teria feito as besteiras que eu fiz, desfrutado delas, né? Que é bom também. Então, a gente pensa nisso, né? A gente pensa isso aí. Mas, na verdade, eu acho que a beleza da vida também tá nisso, né? E o que é a vida para o doutor Bruno? Nossa Senhora. E filosofar, né? Vamos filosofar, né? Ah, para mim é uma passagem, é um aprendizado, é uma aventura. Uma aventura maravilhosa, um descobrir, é viver um encantamento, as descobertas, enfim, experiências, é experimentar, enfim, confraternizar e, sei lá, buscar um sentido que você nunca vai encontrar. É uma coisa que é mágico, né? Se arrepende de alguma coisa? Me arrependo. Várias, várias coisas. Esse negócio de não se arrepender, isso é uma grande mentira também. Só não posso voltar atrás nem mudar. Mas me arrependo de um monte. Se eu pudesse consertar, mas deixa quieto. Mas se não tivesse acontecido o que aconteceu, não teria se tornado e chegado aonde está, né? Pois é, isso que Faz eu tô parte, né? dizendo. Faz parte. Eu sou o resultado de tudo isso. Erros e E ainda acertos. vou errar um monte. Boa. Ainda tem um monte de coisa que eu faço que. Poxa, e aprendo todo dia. Todos nós, sem dúvida nenhuma. A coisa desse encantamento
de se encantar com as coisas da vida, de aprender e achar que sempre tem alguma coisa. Senão, qual é o sentido que você tem? Qual é o que te move? Se não for desafios, não forem os desafios, as descobertas, as experiências e tudo mais. É isso que eu acho, né? A mim, pelo menos, o Boa. que move. Pessoal, Tudo estamos se mais. aproximando para o final. Tudo que é bom dura pouco, né? Então se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas sejam impactadas. Mas a gente não pode sair daqui sem antes fazer o bate e volta, né? A gente sempre faz um bate e volta no final de cada episódio. E eu queria ouvir do Dr. Bruno Sarmento um time. Time, Sim. CSA. Por quê? Porque nasci vamos dizer, num berço azulino. Boa. Mas ressalva, né? Depois de quanto tempo? São 12 anos, eu tenho asa no coração. Ah! Grande abraço, Sem dúvida doutor André nenhuma. Ó, Chalub. Chalub, meu colega. Grande Chalub. Doutor Rogério Siqueira, um grande abraço, presidente do ASA na atual gestão. O ASA tá no coração, né? Tá no coração, sem dúvida nenhuma. Boa. Uma música que não sai da playlist do Dr. Bruno. Uma música. Te Deixa eu ver marcou, aqui. faz parte. Pô, eu vivo O senhor música. canta? Não, não canto. Melhor não, melhor não. Eu adoro música, vivo música todos os dias, todo o tempo. Inclusive, meu filho canta, tá tocando agora. Boa, boa, Ele não sabe, e ele não, nem vou falar para ele, mas eu tô me realizando boa, nele, né? boa. E, enfim, eu vou falar uma música que ele cantou na apresentação da escola de música dele, Boa. tá? Que assim me emocionou demais. Então é uma música do Michael Jackson. Meu filho é fã do Michael Jackson. Eu acho muito legal porque eu também sempre fui fã dele, né? Eu nem falei para ele. Chama Human Nature. Ele cantou em inglês, tocou violão e para mim foi um negócio assim. Eu sou o pai babão, mas assim naquele momento essa música vou lembrar para sempre. Como é bom, né? Eu tenho também filhos e a gente viver experiências e viver memórias dos nossos filhos. Como é bom, né? A gente se vê Poxa, cara. e, enfim, viver toda a evolução, né, o desenvolvimento, enfim, desabrochar daquela criatura, Um ou livro. das criaturas. Um livro, Vidas Secas. Boa, 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 boa. Grande Vidas Graciliano Secas Ramos. do nosso Graciliano Ramos. Top. Marcou? Assim, tem um monte, né? Mas assim, eu me lembro muito da, do impacto de ler aquilo, do estilo dele, da história. Eu posso falar de outros também, sei lá, Crime e Castigo, Dostoiévski Boa, também é um boa, boa, negócio boa. absurdo, A Montanha Mágica, Thomas Mann. Enfim, eu sou um leitor ávido, assim, eu gosto muito de ler. Mas assim, o primeiro que me que eu me lembro, Memórias do Cárcere dele também. Boa. Então, mas o primeiro que eu li, vê só, foi uma biografia de de um empresário brasileiro. Não sei se foi o primeiro, não. O primeiro que eu li, não, mas assim, mais ou menos na mesma época. Eu fiquei impressionado com. E talvez isso tenha me feito me interessar por questões relativas a empresas, empreendedorismo, e, enfim, minha curiosidade em relação à economia e a desenvolvimento pessoal também. Porque, e é isso que eu acho interessante nessas biografias dessas pessoas. É a questão de você se espelhar, se inspirar em determinadas pessoas que são diferentes, que fazem diferença. Um lugar. Lugar, eu vou ficar com a minha casa, né? Maceió. Por quê? Raízes, né? Raiz,
de falar em lugares maravilhosos que eu já tive a felicidade de visitar, né? Eu posso falar também do Rio Grande do Sul. Eu tenho um carinho muito grande, eu morei 7 anos lá. E é uma terra espetacular. Tenho um carinho enorme. Um carinho enorme. Eu vivi 7 anos muito produtivos, enfim, divertidos e tudo mais. Eu me encantei muito com a cultura deles. E aí a gente visita, né, algumas coisas fora do país até, que você, por exemplo, Itália. Itália é um negócio impressionante, não tem como não se apaixonar. Você vai toda hora e você vê uma coisa diferente. É impressionante aquele lugar também. Aí, mas eu fico Maceió mesmo. Uma cor. Cor, azul, Por quê? azulão, azul. Não sei, tem explicação. Para finalizar, um vinho. Um vinho, mas, ó, já que eu falei da Itália, vou falar aí do Brunello de Montalcino, Beyond Santi. Foi o primeiro grande vinho que eu tomei na vida. Foi oferecimento de um grande amigo, Dr. Arnon Farias, nefrologista. Foi nessa época que a minha paixão pelo vinho ela veio à tona. E aí eu tinha muita curiosidade de saber se um vinho, assim, um valor mais elevado, ele tinha realmente diferença, fazia diferença, né? Ou se era só frescura, bobagem, não sei o que e tal. Até que eu tive a oportunidade de conhecer esse Brunello de Montalcino, né? Beyond Santi, produtor. E aí eu vi que realmente é um negócio que isso aí tem, bota aí uns 20 anos, e eu não me esqueço. Não me esqueço da ocasião, não me esqueço do aroma, não me esqueço do sabor. É impressionante. Vou deixar aí com o Brunello. Boa, boa. Doutor Bruno, considerações finais. Não, eu só quero agradecer, foi um papo muito legal, eu já sabia que ia ser assim. Felicidade de te encontrar de novo depois de um tempo. Enfim, estou muito feliz por ver teu empreendimento. Sem dúvida nenhuma, isso aqui vai virar referência, vai crescer. Torço muito por você. Obrigado. Torço muito por vocês, na verdade, que fazem o podcast. E, enfim, foi muito bom. Espero que tenha sido bom, que tenha valido aí. E estou à disposição. Boa. Tudo de bom e valeu. Sucesso. Obrigado. Sucesso. Pessoal, muito obrigado por você que tem nos acompanhado até aqui. Doutor Bruno, para mim é uma honra ter o senhor aqui. O senhor, de fato, é um grande professor, uma grande referência. Dentre tantos professores que a gente tem, né, na faculdade, e eu já tive muitos professores, né? Já estudei lá na UFAL, já estudei na UNEAL, já fui para o SESMAC, já perambulei um monte de faculdade por aí. Você gosta de estudar, cara? Não, deixa o doutor tivesse. Eu não gosto, eu sou obrigado. Eu sou obrigado a enveredar pelos estudos. Né? E ter o senhor aqui é uma honra, porque dentre tantos professores, o senhor me marcou. Um tributarista. Tá vendo aí, cara? Pelo seu jeito. Positivamente? Muito, claro, né? Bom, ainda bem. Eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui. Pela sua forma, o seu jeito. Cara, o senhor é muito bom ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Maravilha. Meu muito obrigado. Papai do Céu continue sempre abençoando o senhor. Amém. E vamos marcar sim o segundo bate-papo. E nesse segundo bate-papo, aí sim. Aí agora a gente vai vir com a pauta. O negócio. Vou tomar um vinho, não. Não vai ceder, né? Mas muito obrigado por ter trazido o vinho também. Tinha dito que traria o vinho.
E o vinho é para momentos especiais e, como, Falei isso. como diz o doutor Tutimés, momentos agradabilíssimos. Ué? Luiz, muito obrigado. Jean, muito obrigado. Chutski Cash, muito obrigado. Papai do Céu abençoe você. Se inscreve, compartilha, comenta. DDI Podcast é isso, um podcast diferente, divertido e inteligente. Valeu!